Olá pessoal, esse é o canal Desconversas Literárias, eu sou o professor Alessandro e no vídeo de hoje iremos analisar o conto Passeio Diurno, de Rubem Fonseca. Iniciaremos a análise do conto Passeio Diurno pelo enredo. A obra Passeio Diurno, de Rubem Fonseca, faz parte do livro Heróis Urbanos, que é uma coletânea que contém contos de diversos autores e é organizada por Larissa Helena. O conto narra a história de um homem que foi abandonado por seu pai e criado por sua mãe. Quando o protagonista cresce, ele encontra uma foto de seu pai e a rasga, pois ele não entende por que sua mãe a guardou, uma vez que seu pai a batia e a traía. Este homem, que quando jovem, durante seu primário, fazia entregas de bicicleta para ajudar sua mãe em casa, entregava os produtos de beleza na casa das clientes. E sobre as clientes e os produtos, ele faz o seguinte comentário. O nome era Slim Beauty. Creio que significa beleza e magreza. Quando eu tocava a campainha das casas para entregar os pacotes, as mulheres que abriam a porta estavam cada vez mais gordas. Seu patrão, que se chamava Zeca, lhe deu a bicicleta para que ele fizesse as entregas e permitia que ele levasse a bicicleta para casa. Ao percorrer a cidade, o protagonista via o mundo, via as situações e os problemas sociais presentes. O personagem principal se sentia de mãos atadas por não tomar uma atitude a respeito. Ele se interrogava se seria como seu pai, o que ele não queria. Até que chega um momento que esse jovem muda sua atitude. Ao retornar ao trabalho, o garoto avista um pai agredindo um filho e resolve fazer algo a respeito. Como se percebe no trecho, dei a volta, pedalei a bicicleta com força e, controlando a direção com a mão firme no guidão, atropelei o filho da puta, bem entre as pernas. Ele caiu no chão, gemendo, eu dei a volta e passei por cima da cara dele. Depois desse episódio, o jovem volta a cometer outros atos como esse citado. Porém, há um certo sentimento de prazer por sua parte. Por outro lado, o rapaz tinha um sonho de participar do circo, no Globo da Morte, com sua bicicleta. E se questionava se estaria ficando maluco ou se estaria tendo uma crise de megalomania, mania de grandeza. O personagem principal pensava que só de olhar sabia quem era mau, e assim que devia punir essas pessoas. Foi quando ele avistou um indivíduo e estipulou que ele era um sacripanta. O protagonista pedalou rapidamente na direção do homem e este retirou um revólver da saca. Porém, o jovem em sua bicicleta o atingiu antes que este pudesse ter feito um disparo, de modo que o sujeito caiu no chão. O garoto pegou o revólver e disparou 2 tiros para cima para chamar a atenção da polícia. O protagonista conta que alterou um pouco sua história para contar à polícia e ao jornal, mentindo que o homem estava com o revólver na mão. Embora o jovem tenha visto primeiramente apenas o embrulho e não o que continha nele. O homem que estava com o revólver na saca era um bandido procurado pela polícia, e o jovem foi noticiado no jornal como herói. Embora o protagonista expresse que não deseja ser considerado herói, ele quer continuar punindo as pessoas que ele considera más, ou ir para o circo participar do Globo da Morte em sua bicicleta. Agora veremos alguns aspectos sobre o narrador. A obra é contada em primeira pessoa do singular, pelo personagem que não tem seu nome mencionado. Assim é o narrador protagonista, como pode-se observar em quando terminei o curso primário, arranjei um emprego para ajudar minha mãe. Percebe-se que algumas palavras indicam que os fatos narrados estão em primeira pessoa do singular, como o pronome possessivo minha e os verbos terminar e arranjar conjugados na primeira pessoa do singular. Dessa maneira, se pode afirmar que a história é contada a partir da percepção do protagonista.
Sobre os personagens, podemos ver que o personagem que introduz a história ao leitor, que não tem seu nome mencionado, é o personagem principal. Este pode ser caracterizado como um jovem justiceiro que tem uma visão deturpada a respeito de como se obter justiça. Este faz julgamentos a partir do próprio embasamento e usa desse critério para justificar suas ações. As personagens secundárias são: temos Zeca, que foi o patrão do protagonista, que lhe forneceu a bicicleta para que ele entregasse produtos de beleza. Temos a mãe do protagonista, que sofria maus tratos e foi traída. Temos a figura paterna do personagem principal, que é apresentada pelos atos violentos e de traição em relação à mãe do protagonista. E deste modo, podemos pensar que as impressões de quem seriam as pessoas más foram dadas a partir do exemplo apresentado pelo pai, o qual batia e traía a mãe do personagem principal. As outras personagens apresentadas vão surgindo nos confrontos, em que o jovem protagonista entra no decorrer do conto. Estas são vistas a partir da ótica do personagem principal, daquilo que ele acredita que sejam pessoas más ou que sejam pessoas indefesas. Sobre o tempo e o espaço, podemos perceber que as informações que são apresentadas no conto não permitem observar o tempo e o espaço. Os locais não são mencionados. São casas, ruas, localidades que são percorridos e não têm seu nome mencionado. É uma história que se pode passar em qualquer lugar e em qualquer época. Alguns pontos para reflexão. O primeiro ponto a ser analisado são os produtos de beleza que eram duvidosos, uma vez que as clientes não estavam dentro de um padrão de beleza que os produtos indicavam. E talvez somente com estes não seria possível atingir esse objetivo e ficarem belas e magras sem esforço algum. Dessa maneira, Rubem Fonseca faz uma crítica ao ideal de beleza que é estipulado pela sociedade. O segundo ponto a ser observado é a visão do que é ser bom ou o que é ser mal. O protagonista diz que os assaltantes de velhinhas são sacripantas e define sacripantas como uma pessoa capaz das mais abjetas ações e de todas as indignidades e violências. A partir do exposto, se percebe que o personagem principal não reflete sobre suas ações e que ele também pode ser colocado dentro dessa acepção. Pode-se dizer então que o senso de justiça do protagonista está equivocado, partindo do ponto que ele está fazendo justiça com as próprias mãos. Ele justifica sua violência, o que é totalmente questionável. Algo importante de citar sobre a obra fonsequiana é a questão da brutalidade, em que um personagem é ou não um herói pela forma que busca fazer justiça. Ainda no conto são reveladas características que mostram a humanidade e a debilidade enquanto fraqueza moral, que faz com que seja interrogada se a ótica do protagonista não estaria distorcida. Ainda podemos notar que esse conto de Rubem Fonseca, intitulado Passeio Diurno, está relacionado a dois de seus contos muito conhecidos, Passeio Noturno 1 e 2, que são do livro Feliz Ano Novo. Este foi o vídeo de hoje. As referências do vídeo estão na descrição. Curtam, comentem, compartilhem. Até o próximo.